Olá pessoal, neste vídeo vamos conhecer o cortador da Makita, o DLM532. É um cortador de grama aí para grandes áreas, ele é a bateria, né? Ele tem um diâmetro de corte aí de 530 de 53 centímetros, ou 530 milímetros, ou 21 polegadas. Ele vem numa caixa bem grande aqui, ele é realmente bem grande. Estragou o meu antigo cortador elétrico aqui, que era o C50 da Tramontina. Então eu resolvi comprar esse aqui pelo fato dele ser a bateria, ser mais silencioso também, né? Aqui veio os acessórios dele aqui dentro da caixa. Esse aqui é o coletor, né? Eu não usava coletor no antigo Tramontina. Certo? E a vantagem desse aqui é que eu já tenho o kit de bateria, já tenho dois pares de baterias e o carregador, né? Então ele já é caro, se comprar com as baterias fica mais caro ainda. E aqui está ele então fora da caixa, ele é bem bonito, né? Ele tem lugar para botar 4 baterias, mas ele usa 2 por vez, aí você tem um seletor manual que você troca ali e seleciona o outro banco de baterias. Aqui estão as peças que vem com ele então, para montar é bem simples, é só colocar o braço nele ali. Aqui estão os parafusos, algumas chaves também e uma chave de segurança ali. Aquele ali é a saída lateral da grama, no modo reciclagem, né? E eu vou prender aqui o braço então, primeira parte do braço aqui de baixo. Vai 2 parafusos, esse parafuso ali mais de cima ele tem dois furos ali, eu prendi no mais alto ali. Para ele ficar mais inclinado para cima o braço, tá? Estou apertando um lado aqui, vou fixar o outro lado também. Primeiro eu coloco os parafusos, depois eu aperto eles todos para ficar bem certinho aí. Já está montada a parte de baixo, agora a parte de cima ele vai só com um parafuso aqui, ó. O parafuso encaixa aqui e a gente põe a porca aqui desse lado. Certo? Então já está montado o braço dele. Aqui ele vai um grampo aqui que a gente fixa o cabo aqui para o cabo não ficar solto. É só encaixar nos furos ali e tá preso o cabo aqui. Do outro lado aqui também é a mesma coisa. Só encaixar ali e tá feito. Então bem simples a montagem do cortador de grama então. Esse aqui é o meu antigo cortador de grama, o Tramontina. Estragou o motor dele. Repare que eu tenho a Dux 60 ali que usa as mesmas baterias também. Aqui está o motor aberto do cortador da Tramontina, o motor VEG aqui, ele está com problema nos rolamentos. Mas o que eu quero ver aqui é a lâmina dele para comparar com a lâmina da Makita, né? A lâmina da Makita é um pouquinho maior, ela é 53 centímetros. E a do Tramontina é 50 centímetros. Mas eu procuro uma lâmina aí, ali a parte do tracionador. Ali não pode molhar, tá? O antigo cortador de grama eu virava de lado e molhava com a mangueira. Esse aqui eu não sei como é que eu vou fazer para fazer a limpeza dele. Tem que cuidar para não molhar aquele canto ali, né? Aqui tá o comparativo das lâminas, então. É que tem alguns cortadores aí, a bateria que tem umas lâminas muito fraquinhas e como você pode ver, a minha lâmina ali já está até bem gasta, a lâmina do Tramontina. Então eu gostei dessa lâmina aqui do Makita, que é uma lâmina bem robusta também, tá? E aqui tem um pino que a gente pode colocar ali, se a gente precisar soltar a lâmina para trocar ela. É só colocar aquele pino para ajudar aqui a soltar o parafuso. Ele trava a lâmina para a gente poder soltar a lâmina ou apertar ela aqui. Ajuda bastante esse pininho aí, então. Aqui na lateral, se eu quiser usar o modo reciclagem, eu tenho que colocar aqui essa saída aqui. Que daí ele vai cortar a grama e vai jogar o resto aí pro gramado, né? Eu sempre usei esse aqui no outro cortador, mas agora eu vou mudar aqui pro coletor, tá? Para colocar o coletor é só encaixar ele ali, a gente levanta a tampa aqui. Tem que lembrar de tirar essa tampa aqui que é pro modo da reciclagem, né? Pro modo da reciclagem fica essa tampa aqui
e a saída lateral. Então, para usar o coletor, a gente só tira essa tampa aqui e coloca ele no lugar. Bem simples aqui, a gente pode ver a saída da grama, vai entrar aqui no coletor. O coletor cabe bastante grama aqui mesmo. E aqui eu estou fechando a tampa dele. Então ele fica assim. Aqui é o ajuste de altura, tá? Ele tem 10 posições. Você com uma mão só você consegue ajustar aqui. Achei bem legal, bem fácil de ajustar a altura dele. Eu costumo cortar bem baixo. Aqui já está bem alto para mim, ó. E a altura dele aí varia de 20 a 75 milímetros, né? Vou deixar nessa aqui e depois eu ajusto ali conforme necessário. Mas é bem legal que com uma mão só você muda toda a altura dele. Aqui eu vou abrir a tampa para colocar as baterias. Ele funciona com 2 baterias e você pode colocar mais 2 ali e trocar a chave seletora quando acabar uma, né? Aqui, ó, posição 1 e posição 2. Aí você troca lá na chave para 1 ou para 2. Certo? Isso para você ter mais autonomia de corte, né? Eu vou ligar ele aqui sem a chave de segurança para a gente ver como é que o que acontece. Aqui eu liguei ele. Ele tem aqui uma função de modo silencioso, que é uma baixa rotação no caso. Sem ser modo silencioso, ele vai ajustar a rotação do motor conforme o gramado, né? Então, para ligar ele, eu aperto ali e puxo a alavanca. E ele fica piscando aí porque eu estou sem a chave de segurança. Então, vou desligar ele aqui, vou colocar a chave de segurança. Então, você já sabe, se o cortador ficar piscando ali, provavelmente esqueceu a chave de segurança. E é importante prender bem ela ali, porque os contatos são grossos ali, acho que a corrente da bateria passa por ali. Então, se ficar mal encaixado, pode esquentar bastante e derreter aquela chave ali. Agora sim ele ligou. Vou apertar aqui e ligar ele. Repara que ele tem partida suave, tá? Ele não é assim tão silencioso comparado com outro cortador. Ele é um pouquinho mais, eu acho. Aqui do lado tem o modo silencioso, que seria a rotação de 2.500 ou 2.300 RPM, não lembro exatamente. E o máximo de rotação dele é 3.300 RPM. Eu aqui não tem muita diferença, mas depois quando estiver cortando grama a gente vai notar essa diferença aí na velocidade dele, tá? Ele fica acelerando e desacelerando aí conforme a necessidade. E aqui é o tracionador, você coloca ele ali para ir mais rápido ou mais devagar. Vou deixar aqui no mais devagar. E aí é a alavanca de trás que você aperta para ele andar sozinho. Aí você não faz força empurrando ele. E essas alavancas você consegue usar só uma, né? Você não é obrigado a usar as 2 alavancas ao mesmo tempo. Vou colocar aqui o outro conjunto de baterias. A tampa aqui eu achei que ela fica um pouco frouxa, tá? Eu não gostei disso porque pode entrar poeira ali para dentro. E aqui tem o testador de baterias. Ele vai mostrar como é que estão as baterias, se elas estão carregadas ou não. Agora eu coloquei um do lado do outro aqui para a gente comparar o antigo com o novo, né? O antigo, claro, está sem o motor ali, mas são cortadores bem pesados, por isso que eu procurei esse novo aí já com tracionador. E são cortadores para grandes áreas, por isso que eles precisam ter aí uma lâmina de corte de 50 centímetros. Aqui eu não gosto muito desses LEDs que a gente não enxerga muito bem no sol, né? É o mesmo problema que tem na Dux 60, a mesma coisa, você não consegue enxergar muito bem. Então eu estou com bateria, estou na altura que eu quero fazer o corte aqui.
Depois eu ajusto aí conforme necessidade, tá? Eu tenho uma área de grama que tá bem alta aqui, talvez eu aumente um pouco ele para não forçar tanto. Agora eu liguei ele. Repare na aceleração dele, ó. Olha, diminui um pouco. Daqui a pouco ele aumenta de novo, dependendo da exigência do gramado, né? Tá vendo? Ele acelera e desacelera aí conforme ele vai passando o gramado e vai exigindo, vai tendo uma carga em cima do motor, né? Ele vai mudando a rotação dele. Depois de cortar uma boa área aqui, eu não estou acostumado com o coletor, eu usava sempre o modo reciclagem. E encheu bastante aqui o coletor. Funciona muito bem o sistema, chegou a encher todo o coletor ali. Agora acabou o primeiro banco de bateria. E aí ele não liga aqui, eu tenho que trocar lá a bateria, o jogo de bateria para o 2, né? Posso trocar por 2 e seguir usando. Mas eu já vou tirar as baterias que estão gastas ali do banco 1 e já vou deixar em carga, né? Enquanto eu vou cortando no 2, eu vou carregando o par 1, né? Aqui o que eu cortei com o jogo de bateria, cortei essa área aqui. Aqui não está bem grama mais, está mais capim do que grama. E o capim é mais difícil para cortar do que a grama, né? A grama é mais fácil do que o capim que está crescendo aqui já. Então era esperado que eu cortasse esse lado aqui com um par de baterias. Eu cheguei a começar um pouco o outro lado ali, ó. Dei umas passadas ali. Mas ainda falta aquele lado. Então acho que com outro banco de bateria deve dar certo. E aqui eu, como não tenho a extensão, né, que limita ele, eu consigo avançar um pouco mais adiante, ó. E eu avancei um pouco mais para cá, então, mas eu não fui muito já pensando na durabilidade da bateria, né? Se eu vou muito para lá, depois eu não consigo cortar esse lado aqui. Então falta esse lado aqui e outro ali também. Aqui que vai ser difícil, ó, que tá bem grande a grama. Como o cortador demorou para chegar, né? E eu demorei para arrumar o cortador elétrico, não arrumei ainda, então cresceu bastante a grama aqui. Eu estava só esperando chegar o cortador novo para cortar. Esse lado aqui que ele está mais alto, eu evito de cortar, eu corto só um cantinho ali, ó, para não forçar muito o cortador, né? Mesmo assim peguei umas áreas bem pesadas aqui para ele. Até desse lado aqui eu tive que usar 3 cargas de bateria ao invés de uma que eu estava esperando, né? E a bateria ela esquentou bastante e ficou piscando o LEDzinho ali como se fosse problema de bateria, né? Mas depois eu botei para carregar, ela carregou normal. Acho que ela não tem uma proteção de temperatura, né? Aqui estou com a bateria que eu tirei dele, né? Recém-tirada com 61 graus. Aqui o cortador, a temperatura normal. Aqui o motor também fica lá dentro da carcaça, né? Não dá pra ver ele. Aqui eu exigi muito do cortador, tá? Então onde tem capim e mato alto já é mais complicado de usar ele. Ele é bom mesmo pra grama, né? E claro, aqui eu não vou deixar crescer mais tanto assim, né? Eu corto mais seguido. E aí não tem problema. Aí eu acredito que ele vai conseguir cortar com dois kits, 2 jogos de bateria. Eu consigo cortar todo esse meu gramado aqui. Então ele fez um bom trabalho, cortou bem aí, tá, pessoal? Eu estou usando recolhedor também, que eu não usava antes para recolher. Acho que ele exige um pouco mais também do cortador. Né? Uma pena esse lado aqui ter judiado um pouco, esquentado muito a bateria. E eu tive que usar 3 vezes. E não sei se foi por esquentar, a bateria parou antes dela gastar completa, né? Talvez se eu tivesse esperado ela voltar à temperatura normal, eu já conseguisse usar sem precisar recarregar. Aqui a lâmina não sofreu nenhum dano, a lâmina está intacta aqui. Aqui também não grudou muita sujeira, né? O outro cortador já tinha uma crosta ali de grama grudada.
mesmo eu limpando sempre com uma mangueira ali. E agora esse lado aqui do tracionador que a gente não pode molhar, eu não sei como é que eu vou limpar ele aqui. Essa primeira limpeza eu vou fazer só com um pincel aqui com um pano seco, né? E depois provavelmente vou ter que usar a mangueira ali cuidando para não molhar esse lado aqui do tracionador. Aqui está a Dux 60 que eu uso aqui para fazer os cantos, que ela usa também as mesmas baterias aí da Makita. Essa aqui eu nunca vi esquentar a bateria como esquentou aqui com esse cortador. Certo, pessoal? Eu gostei bastante dele. Ele funciona muito bem aí. A tampa ali podia ser mais vedada para não entrar... Senão começa a entrar poeira ali e pedaços de grama ali para dentro, né? E é mais complicado limpar ali então. Eu acho que ele ainda está bem caro, mas ele tem uma qualidade muito boa. Se você ver reviews aí dos canais gringos, eles falam muito bem desse cortador, tá? Eles elogiam bastante, por exemplo, a carcaça sem aço, né? As rodas de borracha ali, de plástico e borracha, que são muito boas também. Para mim, o tracionador fez toda a diferença, porque você cansa muito menos usando o tracionador. Esse aqui trancou umas 3 vezes no capim alto e ele para de funcionar, né? A eletrônica dele desliga o cortador, né? E o próprio cortador elétrico também acontecia isso, dele trancar, né? Trancar e desligar num mato muito alto, né? Então esse vídeo era esse, pessoal. Acho que ele ainda é bastante caro, né? É mais para quem precisa usar em áreas grandes e para quem gosta de tecnologia aí, né? Ou para quem já tem outras ferramentas da Makita. Eu tenho, por exemplo, a Dux 60, tenho parafusadeiras também da Makita. Então, para mim, que já tenho as baterias, aí vale a pena esse cortador de grama. Esse vídeo era esse então, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.